Amados irmãos e irmãs em Cristo, Pai seja com todos. Mais uma vez, pela graça do Senhor, estamos aqui para juntos ser alimentados pela sua santa e divina palavra. Quero dizer a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O tema de hoje é o 7º mês, né? Nós iremos estudar alguns textos da palavra de Deus aqui, para que nós possamos ver a importância de nós guardar a festa do Senhor, né? Celebrar, na verdade, fazer a celebração da festa do Senhor. E essa festa é celebrada no 7º mês, como diz a palavra do Senhor, né? Então, convido para os nossos amigos, deixar o seu like, fazer seus comentários. Será muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos ao texto bíblico aqui no livro de Neemias, né? É o livro que nós iremos ler alguns versículos da palavra de Deus, a qual nos diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem. Amém? Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Nós vemos como eles davam valor e deram importância aos ensinamentos da palavra de Deus. Após eles regressarem, voltarem do cativeiro babilônico, e estando cada um das suas famílias nas diversas cidades em Israel, eles se uniram, diz a palavra de Deus, no primeiro dia do 7º mês. Né? O que era celebrado neste dia? O toque das trombetas. As trombetas tinham a finalidade de convocar toda a nação de Israel para a celebração da festa das trombetas. Ou seja, para que todo mundo estivesse ali reunido conforme Deus tinha ordenado. E o toque das trombetas era como se fosse um convite, convidando ali todo mundo para se preparar para o dia 10 do 7º mês. Pois no dia 10, eles deveriam comparecer perante o Senhor com jejum, oração e profunda humilhação diante de Deus. Pois naquele dia, no dia 10, ele deveria comparecer perante o Senhor como se fosse o dia do juízo, o último dia da sua vida, né? O dia do julgamento, mais ou menos assim. Essa era a forma pela qual eles deveriam comparecer ali no dia 10. Né? Então, eles tinham 9 dias de preparação para estar no dia 10 ali da melhor forma possível perante Deus. Né? Muito bem. Eu quero ler o capítulo 8 de Neemias, do versículo 13, diz assim. Eu já vou avançar um pouquinho, né? Então, no dia 10, antes de fazer a leitura aqui, eu quero fazer um comentário aqui, com base na palavra de Deus, que no dia 10, o sumo sacerdote, ele entrava por ordem do Senhor nesse único dia do ano. Só era uma vez no ano que ele tinha autorização para entrar no lugar santíssimo. Então, pela manhã, era colocado 2 animais ali perante ele, e era lançado sorte, o animal que caía a sorte para morrer, para ser feito o sacrifício, era representando ali o trabalho de Cristo. Jesus queria fazer lá na cruz do Calvário pela humanidade, perdão. Então, o sangue dele era colocado em uma tigela, o sumo sacerdote levava lá para o lugar santíssimo, e lá, em caráter de mediador, ele fazia a purificação do santuário naqueles tempos. Muito bem, ele ali fazia todo o procedimento indicado por Deus, e o segundo animal ficava vivo durante o dia todo. Quando chegava ao final do dia, o sumo sacerdote saía, trazia uma bênção para o povo de Israel, e todo mundo ficava satisfeito, porque os seus pecados tinham sido perdoados naquele dia. Em seguida, ele também trazia, de uma forma simbólica, claro, ele trazia uma maldição, os pecados que tinha sido acumulado durante o ano todo, ele colocava sobre a cabeça daquele animal. E chamava alguém para levar lá para o deserto, para morrer para lá. Aquele animal representava Satanás. Né? Então, este simbolismo não se cumpriu, nem o primeiro e nem o segundo. Por quê? Primeiro, porque Deus ainda não julgou o seu povo, os vivos, né, no caso. Está julgando o seu povo, os que morreram, mas falta esse detalhe aí se cumprir. Então, eu quero
citar aqui algumas autoridades e personagens bíblicos que celebraram, por ordem de Deus, a festa das cabanas, desde que foi instituída lá no Monte Sinai até o tempo atual. Salomão celebrou a festa das cabanas. Ele reconheceu, entendeu e celebrou a festa das cabanas. Neemias, Esdras, como nós lemos aqui, celebraram a festa das cabanas, juntamente com os demais, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, também celebrou a festa das cabanas, participou, deu o seu discurso, o seu ensinamento lá na festa das cabanas. Inclusive tem um texto bem conhecido, que no último dia da festa ele levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus Cristo estava lá no 8º dia. São 4 dias importantes no período do 7º mês, que era considerado e era exigido por ordem do Senhor. O primeiro dia, toque das trombetas. Todo mundo deveria celebrar o toque das trombetas com alegria, com muita satisfação. O dia 10 já era um pouco diferente. Como era como se fosse o dia do juízo, todo mundo ali fazia um jejum, se humilhava diante de Deus, pedia perdão, de coração mesmo, 24 horas. Isso era feito e é feito ainda pelo povo do Senhor. Então, qual a importância que nós estamos falando aqui deste assunto? Porque muita gente que está com a Bíblia na mão, que é evangélico, desconhece essa profecia, ou às vezes não dá valor, não dá importância da veracidade do que está escrito na palavra de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta aos amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus. Qual foi a profecia que Jesus fez que deixou de se cumprir? Eu gostaria que alguém comentasse que se perdeu no tempo, simplesmente assim. Me diz uma, se alguém souber, por favor. Então, essa profecia ela está relacionada com a festa das cabanas, ela está relacionada, ela está vinculada, na verdade, com a segunda vinda de Cristo. Por quê? O 7º mês era a terceira e última festa que era celebrada e ela estava relacionada com um lugar santíssimo, o segundo compartimento do santuário. O que era feito lá nesse dia? O trabalho pelo sumo sacerdote, ele fazia a purificação do santuário. Somente ele. Então Jesus Cristo, no dia 22 de outubro de 1844, entrou no lugar santíssimo, conforme também o sacerdote entrava no dia 10 do 7º mês. E de lá para cá ele tem julgado o seu povo nesse período todinho. Os mortos que morreram em Cristo, assim como está escrito na palavra de Deus. Porém, tem um detalhe. A palavra de Deus nos informa, está escrito, lá no capítulo, que é um assunto muito conhecido, mas vale a pena citar, em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Lá está escrito que há uma classe de pessoas que não vai morrer, vão ser transformados pelo poder de Deus. Então certamente eles vão ser julgados na última hora, no último momento. Quando terminar o caso dos mortos, como está escrito, todo mundo sabe disso também, quando terminar o caso dos mortos, que morreram em Cristo, todas as gerações passadas, os vivos devem estar presentes neste dia para serem julgados, que vai ser num único dia, diz a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, quero citar aqui um texto, que está escrito, que também é bastante conhecido, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10 diz assim, veja bem o que está escrito na palavra de Deus. Porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Louvado seja Deus. Que texto maravilhoso, irmãos? Amigos ouvintes da palavra de Deus. Aqui nós temos a informação da importância do povo de Deus ser comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? O povo de Deus vai comparecer perante o tribunal de Cristo porque nós, todos sem exceção, todos nós infringimos a lei de Deus, transgredimos. E naquele dia será feita a justiça pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que
ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos, como está escrito na palavra do Senhor. Está lá no livro de Atos, capítulo 10, verso 42. Então, neste dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele entra como sumo sacerdote, como juiz de todos, né? E irá finalizar sua obra de mediação pelo ser humano. É nesse dia 10 do sétimo mês. Então, como é que nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, ou que professamos conhecer a Deus, não sabemos de uma definição da palavra de Cristo, de um dia específico, como isso é possível? Nós não sabemos um dia definido quando Deus vai concluir a sua obra de mediação. Já pensou nisso? O maior benefício que o ser humano pode receber de Deus é o perdão. E ele vai dar nesse dia, o perdão definitivo. Porque agora ele está dando perdão condicional. Por que é condicional? Porque nós voltamos a pecar de novo, muitas das vezes. Sem querer, sem intenção de pecar, muitas vezes nós pecamos contra ele. Mas naquele dia será o final, porque não vai ter mais. Né? Cristo vai fechar a porta da graça, vai encerrar. Assim como encerrava o trabalho ministerial do sacerdote lá no dia 10, semelhantemente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai encerrar o seu trabalho ministerial lá no céu por toda a humanidade. Então isso é importante para nós que somos os mais necessitados da graça de Deus, dessas informações. Porque se nós não soubermos o dia de nós receber o benefício, como é que a gente vai receber? Já pensou nisso? Então, Cristo Jesus, pelo poder da sua graça, do seu amor, deixou as indicações, deixou a profecia, para que nós não fiquem no meio do oceano da vida, sem direção, sem um porto seguro. Então, amados irmãos, que Deus possa abençoar ricamente, né? Cada um dos nossos amigos, nossos irmãos e amigos, vocês possam analisar cuidadosamente a palavra de Deus, as profecias. A gente não falou muitos textos aqui, porque senão fica muito longo o vídeo, mas analisem. O maior benefício que Deus concederá à humanidade, o povo de Deus, na última hora, é o perdão. Porque depois do perdão vem a salvação. Cristo não vai salvar sem perdoar. Primeiro ele tem que perdoar. E para perdoar, a pessoa tem que se arrepender. Entendeu? Em Cristo Jesus, assim como está escrito. Se arrepender. Porque nós somos transgressores da lei de Deus. E a lei, ela não salva, ela só condena. Mas quando a gente obedece a palavra de Deus, ela não pode nos condenar. Amém? Deus seja louvado e que cada um de nós possamos analisar o amor, o espírito de humildade, essa história tão importante da palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado. Peço aos irmãos que continuem assistindo os próximos vídeos, porque nós iremos falar em outros assuntos.